E aí, vamos começar mais uma leitura hoje. Hoje esse vídeo talvez você vai ouvir alguns ruídos, eu tô até ativando aqui o redutor de ruído, porque tá tendo uma obra aqui perto e infelizmente mesmo com o estúdio isolado está interferindo um pouco. Mas foca aqui no vídeo, foca com atenção, que esse é um provérbio muito importante, talvez o ruído nem vai incomodar você, talvez nem vai aparecer, tá? Esse é um provérbio que não foi escrito por Salomão, foi escrito por Agur, um homem simples, um homem humilde, porém muito observador. E eu anotei uma frase aqui muito importante para você compreender a importância que esse capítulo 30 tem para gente. Agur, ele traz um tipo de sabedoria muito rara, que é a sabedoria de quem reconhece que não sabe tudo. Isso é muito difícil a gente fazer. Ontem nós falamos sobre o coração ensinável, e coração ensinável é isso, é você primeiro reconhecer que não sabe tudo em nenhum assunto da sua vida, e aí você vai ser ensinável. Porque tem muita gente que trabalha hoje, que toca na igreja, que faz projetos, que tem empresas, que é influenciador digital, e que essa pessoa ela acha que sabe tudo. Vamos pegar o exemplo de pessoas que têm muitos seguidores no Instagram e começa a se achar que sabe que é o artista, que é famoso, que isso e aquilo, tudo bem, pode até ser, mas eu sinto muito dizer para esse tipo de gente, ela não sabe nada ainda. Por quê? Por mais que você tenha 1 milhão de seguidores, vai ter uma pessoa que tem 2 milhões. Por mais que você tenha 100 milhões de seguidores, vai ter gente que vai ter 120. Por mais que você seja o homem mais rico do mundo hoje, amanhã, semana que vem, você não é, você desce, troca, você sabe que é assim. Então ele tem essa sabedoria que reconhece que não sabe de tudo. E é por isso que você, com esse tipo de sabedoria, vai enxergar mais longe. Esse é o tipo de sabedoria. Então, esse capítulo vai falar muito sobre humildade, equilíbrio, sobre aquilo que a gente já tem conversado aqui da simplicidade e principalmente de reverência a Deus, tá? Ah, É um capítulo para a gente aprender muito, onde Agur confessa suas limitações. A gente aprender que, por mais que você, vamos supor, você tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, você não sabe tudo. Eu sinto muito te dizer, tá? Eu falei ontem, o que importa é o resultado. E qual o resultado? O que você diz saber tudo está aplicando. É real ou é só você que acha? Você está transformando a vida de outras pessoas ou você está só enchendo de conteúdo? Então, vamos ler aqui primeiro o versículo 2, que diz: Sou o mais tolo dos homens. E aí ele termina ali no 3, não aprendi a sabedoria. Ele já abre o capítulo sendo muito sincero, sendo direto ao ponto, tá? Tudo que Salomão trouxe até aqui sobre comparação do tolo e do sábio, ele se diz ser tolo. Então isso é uma humildade de reconhecer que ele não é sábio. Ele diz aqui, olha, eu não sei tudo. Esse é justamente o ponto. Os sábios são ensináveis. Por mais que ele se diz tolo, aqui ele já está se tornando sábio, porque ele está dizendo que ele é ensinável, ele está aberto ao conhecimento. Porém, a pessoa que a gente leu ontem sobre isso, não sou eu que estou falando, tá? O sábio que se diz sábio, ele é tolo, porque ele não é ensinável. Então, logo, ele não é sábio. Agora, aquele que você aponta o dedo e diz que é tolo, mas é uma pessoa ensinável, ela tem sabedoria. Os tolos são cheios de certezas, os sábios são cheios de perguntas. Tenha um coração ensinável. Deus só enche o que está vazio. Olha que forte isso aqui. Se você acha que está cheio, não, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais estar na igreja, eu não preciso ficar ouvindo a palavra. Então você está cheio, pode morrer. É duro a gente falar isso, mas Deus só enche o que está vazio, gente. Só enche aquilo que eu estou disposto a preencher. Eu posso encher o copo, eu vou beber aquela água e aquela água vai ser usada para o meu corpo, mas o copo ficou vazio de novo. E assim deve ser nossa mente, nosso coração. Eu posso encher de conhecimento, mas agora eu preciso compartilhar esse conhecimento com outras pessoas para que eu receba mais. E eu tenho que estar sempre disposto a esvaziar para receber mais, tá? Esse é o maior princípio das estratégias de vendas na internet. As pessoas têm um conhecimento, elas compartilham isso, recebem mais e começam a receber dinheiro por conta disso, tá? Depois, no versículo 5, ele diz: As palavras de Deus são puras.
Ele é um escudo para os que procuram a sua proteção. Agora afirma: a sabedoria humana falha, muda, erra, mas a palavra de Deus permanece. Ela é escudo, direção e fundamento. Então, você está com indecisões, você está com decisões importantes para poder tomar, você está com dúvidas, você está com falhas, você lidera uma igreja, um ministério, uma empresa, vai para a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai ler Provérbios, vai ler Eclesiastes, que você vai ver que vai ter ali resposta para tudo. Eu tenho falado muito nesses últimos 30 dias que a gente está gravando aqui, nesses provérbios, aplicando para o empreendedorismo digital, para aplicação na internet. E o que mais eu tenho aprendido é exatamente isso. Aqui eu tenho uma instrução para cada uma das dúvidas e dos problemas que você está passando. Então volta para a Bíblia. Ela vai alinhar o seu pensamento, ela vai alinhar a sua direção, ela vai alinhar as suas decisões quando tiver tudo muito duvidoso. Quando as emoções vão te confundir, a Bíblia vai te trazer para o pé no chão. Então, se você fica vendo vídeo motivacional que não tem fundamento bíblico, pode ser que aquilo está te gerando emoções que vão fazer você tomar decisões erradas, tá? Mas não confunda, porque tem muito vídeo que vai te tirar da zona de conforto. E aí já não é tanto emoção, é você fazer o que precisa, porque aqui a gente aprendeu sobre isso. Então, se te tira da zona de conforto, tá ótimo. Se te coloca na zona de conforto, tá errado. Entendeu? Então a Bíblia ela vai te tirar da zona de conforto. Versículo 8: não me deixes ficar pobre nem rico demais. É, agora que ele está falando, ele está pedindo paz, na verdade, tá? Se você for pensar, porque ele sabe aqui no capítulo que o excesso para cima ou para baixo pode desviar o coração dele. Eu venho de uma geração, não sei você, mas que de certa forma eles não falam diretamente, mas principalmente nas igrejas mais tradicionais, nas famílias mais tradicionais, que é o que eu venho, que eles não falam a frase que ser rico é errado. Eles não falam a frase que ter dinheiro é errado. Mas eles sempre criticam, sempre têm a desculpa. É melhor não ter dinheiro do que viver isso. Existe um equilíbrio. E eles não falam, eles não trazem a visão da pessoa que não tem dinheiro, que vive na pobreza, mas que também não tem nada. Não tem nada de espírito, não tem nada de felicidade, não tem um legado. Eu conheço pessoas pobres e ricas que deixam um legado, que vivem muito bem, vivem um equilíbrio. Como eu também conheço pessoas ricas que vivem dentro de um quarto em depressão. E da mesma forma, eu conheço pessoas, eu vejo casos aqui na cidade de pessoas pobres que suicidam por causa de depressão. Como também vejo pessoas pobres que vivem uma libertinagem, uma vida assim triste. É traição, é filho matando não sei quem, é droga, é não sei que lá o quê. E da mesma forma tem com os ricos. Então, infelizmente, a gente vem de uma cultura que, não sei pra você, mas aqui que ser rico é errado. Que ser rico você vai sofrer, que ser rico vai pro inferno. E o que a Gur traz pra gente aqui é diferente. Um equilíbrio. Não me deixe ficar pobre nem rico demais. Ele fala que ele não suportaria uma riqueza absurda, mas que também a pobreza seria ruim. Então, pensa bem nisso. Ore por equilíbrio emocional, financeiro e espiritual. O excesso pode tanto destruir você quanto na falta. Então, é uma frase que está aqui, olha, o excesso pode destruir tanto quanto a falta. Então, tenha esse equilíbrio. Tira essa mentalidade que você não pode fazer mais dinheiro. Tira essa mentalidade que você precisa ser, que você não merece. Não é isso. Obviamente, tem a mentalidade de fazer de forma sábia, que a gente leu aqui nos 30 capítulos de Provérbios, de forma equilibrada, de forma que você consiga usar o seu dinheiro para contribuir no crescimento da vida de outras pessoas, que você consiga usar o seu dinheiro para poder contribuir na obra de Deus, para poder fazer outras pessoas viverem melhor. Esse é o equilíbrio, tá? É, vamos pegar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem uma neta. Essa pessoa já conquistou a vida toda,
e tem dinheiro, mas prefere ver o dinheiro 100% guardado do que ver a neta. Isso é equilíbrio? Não, não é, tá? De fato, não é. Agora, imagina se essa pessoa não tem dinheiro. Aí você tem uma razão para isso, entende? Então, o que que eu tô querendo te dizer aqui? Não deixe o dinheiro controlar a sua mente. Mas também é até errado a gente dizer isso, falar dessa pessoa, esse exemplo que eu citei, né, imaginando uma situação, porque você também não sabe os motivos daquela pessoa. Você não sabe, ela talvez tenha um motivo muito plausível. Então Deus vai encaixando tudo, e quando você age com sabedoria, você preocupa só com você. E o que você tem vai usar para poder amplificar a vida de outras pessoas, para poder otimizar a vida de outras pessoas. Então, quando a gente traz essa linha de entendimento, eu paro de preocupar com o rico, que é errado, não, ele está roubando. E eu paro de preocupar, de certa forma, com o pobre, que eu falo assim, nossa, coitado, mas tá lá, vendendo droga, roubando, se prostituindo, tá pagando o preço do pecado. E aí eu começo a ter uma visão de que uma sensibilidade de ajudar o próximo sem perguntar o quê, o porquê ou sem querer algo em troca. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, fica muito mais fácil. Eu começo a fazer algo sem querer aparecer, sem querer ser aquela pessoa que vai estar sempre na foto, ou sempre lá na frente, que vai estar sempre lá na igreja, que sobe no altar e que está sempre aparecendo. Eu não fico preocupado com essas coisas, eu vou fazer porque a obra de Deus precisa. Então, esse equilíbrio que a Gu traz aqui pra gente, ele mostra isso pra gente, tá? Ah, aqui não é bem um versículo, mas eu anotei umas frases aqui. Agora ele descreve no capítulo 4 tipos de pessoas que se acham donas de si. Primeiro, quem desonra os pais. Depois, quem se acha pura, mas está imunda. A pessoa que se acha limpa, mas é sujo. O que é arrogante. E, por fim, quem trata os outros com desprezo. Esses 4 perfis têm algo em comum: orgulho e cegueira espiritual. Então, dentro disso que eu te falei aqui agora, sobre você ter esse equilíbrio, quando você tem uma vida de leitura bíblica, sem aquela leitura automática, tem gente que fala, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, mas sai lendo só para cumprir um checklist ali de que leu o capítulo e versículo tal, mas não faz uma reflexão, né? Então, é uma leitura automática. Mas quem lê a Bíblia com reflexão e vê o que pode aplicar em sua vida, e está em oração, ou seja, está buscando intimidade com Deus, são pessoas que não vai ter esse orgulho e cegueira espiritual. Ah, talvez não. Na maioria das vezes, as mudanças que você espera no outro, no seu cônjuge, no seu sócio, nos seus pais, nos seus líderes, na sua igreja, talvez é o que você precisa mudar primeiro. Talvez a mudança nem é, por exemplo, porque fulano, ele é muito, ele não respeita a liderança, ele não sabe respeitar a hierarquia. Talvez você já sabe respeitar a hierarquia, mas você ir de frente com ele ali, você vai ter que mudar uma coisa chamada orgulho. Deixar ele ter seus prejuízos, pagar as consequências de não saber respeitar uma hierarquia e você quebrar o seu orgulho de aceitar que ele vai ser assim e continuar a sua caminhada. Então, examine o seu coração. Agora ele traz para a gente também algumas coisas, eh, algumas lições que a gente pode pegar, que a gente leu em capítulos anteriores, que, por exemplo, agora ele olha para 4 animais, aqui, minúsculos, animais pequenos. Isso tudo para nos ensinar sabedoria. Primeiro ele olha para a formiga, né? A formiga ela ensina para a gente sobre organização e preparo. E a gente leu nos capítulos anteriores aqui, né, que o preguiçoso precisa ir ter com a formiga, precisa aprender com a formiga. E preguiçoso não é aquele que está dormindo na cama deixando de trabalhar, não, tá? A gente aprendeu sobre isso aqui, volta aos capítulos anteriores que você vai entender. O preguiçoso é também aquele que está trabalhando, mas passa no chão, vê uma bola de papel e não tem a capacidade de pegar para poder colocar no lixo, independente se foi ele que jogou ou não. O preguiçoso, ele só fica apontando dedo em um lugar e achando que que é líder, mas ele está sendo só mais um apontando o dedo. Ele, líder, ele bota a mão na massa também, ele faz acontecer. E o preguiçoso sempre fica procurando alguém para poder apoiar em cima para poder crescer. E vai chegar uma hora que não vai ter, vai cair tudo.
A gente viu, Provérbios mostra pra gente a fundamentação de construir uma base sólida. Por exemplo, se você está trabalhando em um projeto e você tem uma pessoa que está estudando e você só está apoiando nas costas daquela pessoa e não está estudando, na hora que precisar que você mostre o seu conhecimento, a sua prática, vai dar ruim. Então, empreender exige isso, tá? Os coelhos, ele ensina que o coelho sabe reconhecer fraqueza e busca proteção, né? O coelho, se você vê o coelho original, não aquele domesticado, você chega perto, ele corre e entra para a toca. Ele está sempre buscando proteção. Os gafanhotos ensinam sobre trabalho em equipe. Trabalho em equipe não é um mandando e o resto executando, é todo mundo com tarefas distribuídas fazendo acontecer. Então a gente viu aqui em Provérbios que tem muita gente que vive assim. Não, eu estou fazendo, mas ele sempre está procurando a tarefa mais fácil, sempre está procurando fugir. E esse normalmente é o que vai cair, é o que vai sofrer, é o que não vai crescer enquanto o grupo cresce. Ele está se sabotando, ele acha que está fazendo. E esse é o maior perigo, é essa autossabotagem de achar que eu estou fazendo demais, onde eu não estou. Quando eu começo a observar, eu estou só apontando o dedo. E por fim, a lagartixa. Ele traz pra gente, ela é pequena, mas ela entra até no palácio. Ensina que tamanho não define o impacto. Deus usa coisas pequenas para ensinar sabedoria pra gente, de uma forma gigante. Observe mais a vida, ela prega sermões silenciosos todos os dias. Se você observar, você chegar no fim do dia, fazer uma meditação, como foi o meu dia, o que eu posso aprender com esse dia hoje? Você vai ver o quanto você errou, você vai ver o quanto você foi falho. E aí, a gente traz aqui essa questão de comportamentos. No versículo 21 a 23, uma síntese diz: há três coisas que fazem tremer a terra. Agu descreve pessoas que, quando recebem poder ou vantagem, perdem o equilíbrio emocional e moral. Aqui a lição é muito clara. O seu caráter, ele é colocado à prova, ele é testado quando você sobe, não quando você está lá embaixo. Tem até alguns ditados populares que as pessoas dizem assim: dá dinheiro que você vai conhecer a pessoa. E é real. Dá poder que você vai conhecer a pessoa também. Então, dá dinheiro e poder que você vai saber quem é aquela pessoa de verdade. Porque ele aí não deve mais satisfação a ninguém. Ele vai fazer o que ele é de verdade. Então, a Gu traz pra gente aqui, olha. A Gu descreve que pessoas, quando recebem poder ou vantagem, perdem o equilíbrio emocional e moral. E é isso que eu falei anteriormente. Quando você vai construindo tudo com uma base sólida e vai se preparando, quando você conquista as coisas com suor, quando você conquista as coisas de forma justa, sem querer aproveitar da boa vontade de outra pessoa, sem querer aproveitar do conhecimento. É igual quando uma pessoa vai fazer prova. Tem gente que passa de ano na escola roubando prova do outro, colando o ano todo. Mas quando vai chegar no mercado profissional, não sabe nem termos simples. Por quê? Porque sempre colou, não tem um conhecimento verdadeiro, ou seja, se auto-sabotou a vida toda. Então, o caráter é testado quando você sobe. E aí, quando você chegar lá em cima, se você não tem essa base sólida, vai chegar um momento que ou você vai destruir a vida de muita gente e a sua, ou você vai simplesmente desmoronar, não vai suportar. É o que a gente leu, não sou eu que estou falando, é o que está aqui em Provérbios. Então, se Deus te exaltar, mantenha o coração no mesmo lugar. Tenha muito cuidado com isso. Para a gente fechar, Provérbios 30 é um convite ao equilíbrio, humildade e verdade interior. É Deus dizendo: menos exagero, mais consciência, menos orgulho, mais dependência, menos correria e mais sabedoria. A vida sábia, ela é muito simples, profunda e cheia de reverência. Então comenta aqui, eu escolho sabedoria e humildade. Humildade não é você ter condições e ter um carrão e não querer que as pessoas vejam aquilo, não. Humildade primeiro vem em ser ensinável, em ter um coração aberto ao aprendizado. Não porque a pessoa é melhor, tá? Não porque a pessoa é isso e aquilo. Olha só como que isso é engraçado. Eu mentoro pessoas na internet. Então, eu presto consultoria, eu vejo projetos, eu otimizo projetos. Mesmo que eu tenha um certo resultado, já que eu venho construindo já há mais de 6, 7 anos, trabalhando em N projetos, você fala com a pessoa, eu já até citei esse exemplo aqui, falei com a aluno, foca em vender apenas uma única coisa, onde ele estava tentando vender 30.
E aí a pessoa já sabe da minha experiência e ele não escuta e continua tentando vender os 30. Resultado? Não tem resultado até hoje. Esse é o resultado dele. Ele não está sendo ensinável. Isso é falta de humildade, de reconhecer, poxa, eu estou fazendo errado, alguém que tem conhecimento está me ensinando e eu vou ouvir. Se essa pessoa chegou pelo menos no próximo degrau que eu quero, eu vou ouvir essa pessoa. E acontece muito também do seguinte: você vai lá, compra um treinamento, compra alguma coisa, e aí na aula alguém fala isso e aquilo para você fazer. Aí você está numa reunião mentorando essa pessoa, você fala, faça isso, e a pessoa não faz. Aí a pessoa paga 100 mil, 200 mil para poder ter uma consultoria de um dos maiores do mercado. E aí essa pessoa vai falar a mesma coisa, e aí ele executa. Isso é falta de humildade, é falta de sabedoria, é não ter um coração ensinável, tá? Então a gente precisa ter consciência disso. Provérbios 30, uma frase para fechar. Porque o sábio não é quem sabe tudo, mas quem depende de Deus em tudo. E aí, o que você achou? O que você tem para aplicar hoje? Comenta aí o que você vai mudar na sua vida baseado aqui em Provérbios 30. Eu te vejo amanhã no último Provérbios, que é o Provérbios 30.